eu tô colocando aqui uma tela, né, para vocês verem aí, uma tela de Paint. É que meu computador não tem o Paint instalado, tá? Porque eu não uso o Windows, eu uso o Linux. Então tem o Paint aqui online, né? E aí eu vou tentar fazer aquele cálculo lindo, maravilhoso que eu mostrei para vocês na aula passada, tá? Bom, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, essa imagem aqui, tá? Que imagem que é essa? Vocês estão vendo aqui. Aqui são as escalas Kelvin, Celsius e Fahrenheit, tá? Pra gente fazer a conversão... Oi. Oi, oi. Boa tarde. Pode ser Celsius. É 104. O quê? Isso aí é Celsius. O 40 graus. Ixi, eu não tô entendendo nada que você tá Fahrenheit falando. é Fahrenheit. Ixi, eu não tô entendendo nada que você tá falando. Parece que você tá colocando a cara dentro de uma caixa e gritando dentro da caixa. Não tô entendendo nada. Né? Mas, ó, pra vocês entenderem aqui, ó. A gente tem 3 unidades, né, de medida térmica. Então, Kelvin, Celsius e Fahrenheit são unidades de medida de temperatura. Só que a unidade Kelvin, que está aqui, ela é uma unidade que é utilizada internacionalmente para a questão científica. Ela é mais voltada, é uma unidade de temperatura, é uma unidade de medida de temperatura utilizada universalmente, mas assim, mais para a área científica, tá? Então, a escala do Kelvin, ela vai ser muito parecida com a do Celsius, só muda os números, mas a escala é de 100 para 100. O Celsius é o que a gente usa aqui no Brasil. Toda situação de graus que a gente precisar sinalizar em relação a aumento de temperatura ou diminuição de temperatura, a gente vai utilizar a escala Celsius, que é essa que está no centro, tá? A Fahrenheit, ela é um pouco diferenciada. Ela é a mais diferente de todas. E ela é utilizada mais nos Estados Unidos. Os Estados Unidos quer ser mais bonito que todo mundo, né? Vocês estão ligados. Então, lá nos Estados Unidos, eles vão utilizar a escala Fahrenheit, que ela é a mais diferentona de todas. E eu vou mostrar aqui para vocês. Esses 3 termômetros... eles consomem basicamente 30% eles consomem e produzem, né? Basicamente 30% todo o lixo do mundo. E a gente, né, tem que ceder aos caprichos do bonitão. Mas tudo bem, vamos lá. Então, vamos ver aqui. Esses termômetros que vocês estão vendo, eles têm cores diferenciadas. Aqui a parte mais azul significa mais frio. E a parte vermelha significa mais quente. Isso aí vocês conseguem compreender, né? Então, a gente coloca aqui, ó, uma linha central para a gente colocar o ponto de partida, né, o zero, vamos colocar assim, né, o zero de cada uma dessas escalas termométricas. Então, na escala Kelvin, o meu zero vai ser 273. Celsius vai ser 0 e Fahrenheit vai ser 32. Tia, por que muda esse número? É porque aqui, o que está sendo apontado é o momento em que o gelo está deixando de ser gelo e começa a se transformar em líquido de novo. A gente chama esse momento de ponto de fusão. Ponto de fusão é o momento em que o sólido está virando líquido, tá? Então, na escala Kelvin, vai ser 273. 273,15, mas ignorem o número quebrado. Vamos trabalhar só com o número inteiro. Em Celsius é o nosso zero e em Fahrenheit vai ser 32, tá? Aqui em cima tem outra linha aqui, bem grande, que vocês estão vendo aqui na parte mais alta do meu termômetro. É a parte em que a água começa a evaporar. É o momento de ebulição da água. A água, quando você coloca ela no fogo, a panela está lá no fogo com água dentro. Quando ela começa a ferver, na escala Celsius, ela vai atingir 100 graus. Então, a nossa escala de 0 para 100 são 100 números. Concorda comigo? Ó, 100 menos 0 dá 100. Então, daqui, ó, do ponto de fusão da nossa água até... Eu vou até aproximar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Aqui, ó, do ponto de fusão da água até o ponto de ebulição da água, na escala Celsius, que é essa central aqui, é de 0 a 100. De 0 a 100, eu tenho 100 números dentro da minha escala.
Na escala Kelvin, que é essa que está aqui na sua É a mesma esquerda, coisa. é a mesma coisa. É 100 também, porque do período de fusão até o período de ebulição, vai de 273 até 373. Então, é de 100 para 100. Então, da escala Celsius para a escala Kelvin, tudo que você tem que fazer é somar mais 273. Então, é muito simples. Se por acaso você quiser saber em Kelvin quanto que é a temperatura que a gente tem agora aqui em tabuleiro, é só você verificar a temperatura e somar mais 273. Beleza, você vai encontrar normal, a escala normal. Agora, Fahrenheit não é assim. De Fahrenheit, da minha parte aqui, ó, de fusão da água até a ebulição da água, eu tenho de 32 a 212. Então, para isso, o que eu fiz? Eu peguei a minha linda calculadora, que eu vou abrir aqui para vocês verem. E na calculadora, eu vou colocar o quê? Eu vou pegar o número maior aqui, que é 212. Tá vendo aí minha calculadora linda, maravilhosa? E eu vou subtrair o 32. Então, eu vou ter uma escala de 180. Então, guarde bem isso. A escala Celsius, eu tenho uma escala de 100 números aqui dentro, do meu ponto de fusão até a ebulição. Da escala Fahrenheit, eu vou ter de 32 a 212, aqui dentro eu vou ter 180 números. Então, a escala Fahrenheit é 180, a escala Celsius é 100, a escala Kelvin é 100, tá bom? Lembrem-se, só os Estados Unidos usa Fahrenheit, alguns outros países, né, assim, perdido no mundo, mas pensa, só os Estados Unidos quer ser diferente. Então, ó, só Fahrenheit é diferente. A escala Celsius e a escala Kelvin tem 100, né, vamos colocar assim, 100 dígitos, né, tem 100 variações dentro da sua escala. Só Fahrenheit quer ser diferente. Aí, eu coloquei aqui no Paint que eu quero mostrar para vocês uma coisa. Se eu pegar aqui o número 180, que eu tô riscando aqui, tá? Para vocês verem melhor. Se eu pegar aqui o número 180 e eu montar uma fração e colocar 180 sobre 100, não, ignorem a precisão aqui, né? Porque a pessoa nunca brincou de Paint na vida, né? Eu desenho pior, viu, Patrícia? Não, fica calmo. Ó, se eu fosse fazer uma fração e torná-la irredutível, sabe quando a gente vai fazer simplificação de frações? A gente vai simplificando, 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 até que não tenha mais chance da gente simplificar e ela se torna irredutível. Eu quero simplesmente achar uma fração irredutível aqui. Para eu fazer isso, a minha mente ela vai automaticamente cortar esses dois zeros aqui, né? E automaticamente eu já sei que eu fiz uma simplificação por 10. Porque quando eu corto um zero, automaticamente eu já sei que eu fiz a simplificação por 10. Então, o que eu fiz? Eu vou colocar aqui, eu dividi por 10. E quando eu faço a simplificação, automaticamente eu tenho que dividir o numerador e também aqui embaixo o meu denominador, para eu ter o mesmo resultado. Então, eu vou ter 18, né, aqui, sobre 10. Ainda não é uma fração irredutível, porque o número 10 e o número 18 ainda são pares, eu ainda posso simplificar por 2 se eu quiser. Então, eu venho aqui e simplifico por 2, né? Nossa, que 2 bonito. Caramba, né, Caramba. Desenho. Ó, aí, quando eu simplifico por 2, então eu tenho 18 simplificado por 2, eu vou ter 9, certo? E quando eu simplifico 10 por 2, eu vou ter 5. Tá vendo? Onde é que eu achei esse 5, onde é que eu achei esse 9? Eu achei desse jeito. Se eu quisesse já simplificar direto, ó, aqui eu não simplifiquei por 10, aqui eu não simplifiquei por 20, ou por 2, 2 vezes 10 dá 20. Se eu quiser simplificar 180 por 20 e 100 por 20, eu também vou achar esse mesmo número aqui, 9 sobre 5. Até aqui não tem segredo nenhum, vocês já viram frações muitas vezes na vida, também já ensinei frações para vocês no 5º ano, sei que vocês aprenderam. Mas tem um negócio interessante aqui. Se eu fosse dividir 180 por 100, eu teria um número decimal, ó, 180 aqui na minha calculadora, dividido por 100, eu vou ter 1,8. Tá vendo? É um número decimal.
Se eu pego essa fração irredutível aqui, tem que dar o mesmo número automaticamente, porque é proporcional. Então, 9 dividido por 5, eu vou ter 1,8. Então, o meu número 1,8, ele também pode ser utilizado para fazer todo tipo de conversão entre Fahrenheit e Celsius que eu precisar. Então, eu quero que você guarde uma coisa, tá? Se você precisar fazer uma conversão de Fahrenheit para Celsius, o 9 sobre 5 vai dar certo, ou então o 1 sobre 8 vai dar certo também, tá? 1,8 ou 9 sobre 5, qualquer um desses dois vai dar certo você fazer a simplificação. Então, agora eu já expliquei para vocês aonde é que eu achei esses números e por que que eu utilizo eles para fazer a minha conversão. Então, a gente vai fazer agora o exercício lá do LDA, da página 10 do LDA. Eu vou mostrar aqui para vocês. Esse slide aqui foi um slide que eu fiz para a aula passada. Nós já vimos ele mais ou menos, né? Deixa eu só fechar aqui essa aba, porque se eu deixar muita coisa ligada no meu computador, ele vai dar um tilt aqui. Deixa eu só fechar. Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês agora o exercício do LDA da página 10, tá? Deixa eu até pegar aqui o meu livro, né, do LDA, para eu acompanhar. Então, assim, lá na página 10, foi colocado para vocês tentarem fazer, para vocês pesquisarem na internet como fazer. Toda vez que eu passo para vocês um exercício do LDA, é para vocês pesquisarem na internet. O LDA, ele é para isso. É uma ferramenta onde você precisa pesquisar para você responder as questões. Isso chama-se sala de aula invertida. Você pode pesquisar o conteúdo e você mesmo pode responder. Mas eu vou te ajudar aqui, tá? É a questão 2, tá bom? Aqui, do LDA, né? Na página 10. Tem uma pergunta assim, ó. Sabendo que na Cordilheira dos Andes, a uma altitude de 5.000 metros, a temperatura de ebulição da água é aproximadamente de 80 graus Celsius, quanto vale essa temperatura na escala adotada pelo Sistema Internacional de Unidades? O Sistema Internacional é a escala Kelvin como padrão. Vocês sabem disso? Ó, que show, hein? Caramba, sensacional. Então, ó, o que eu fiz? Eu coloquei a escala Celsius como referência aqui. E eu quero saber em Kelvin, porque a escala internacional, né, o Sistema Internacional de Unidade usa Kelvin como padrão. Então, eu vou colocar o K, que eu quero saber, né, menos 273. Então, o que a gente faz aqui? Eu quero saber o Celsius. Então, eu vou fazer a conversão de Celsius para Kelvin. Aqui, o que eu fiz? Eu já coloquei equivalente. Celsius é igual a 80, que está dizendo no problema, ó. Celsius já está dizendo no problema que já é 80 graus. Então, eu já troco. 80 vai ser igual a Kelvin menos 273. Agora, o que eu faço? Eu vou fazer 80 mais 273. Por quê? Porque quando você vai trocar, aqui o igual é como se fosse uma cerquinha de arame farpado. Quem passa da direita para a esquerda muda de sinal. Quem passa da esquerda para a direita muda de sinal. Tá vendo que agora a gente vai colocar o igual aqui? Então, o 273 ele é negativo. Quando ele passa para cá, ele vira positivo. Então, ó, 80 mais 273 ficou 353, como o Eugênio falou aí. Então, a gente só tá fazendo a questão mesmo de troca de sinal, fica super fácil para você fazer aqui a conversão de Kelvin para Celsius. Agora, se você não tiver feito aí o LDA, é só copiar essas informações, mas não se preocupe que a gente vai fazer a letra B. A letra B você vai trocar, você vai converter Fahrenheit para Celsius, né? Então, você vai fazer agora comigo essa escala de uma maneira, utilizar aí o 5 e o 9, os 5 nonos, tá? A gente vai utilizar a fração e não o 1,8 pra gente fazer, tá bom? Eu não sei quem é banana com maçã, mas tudo bem. Então, vamos lá. Pega aí o seu lápis, a sua borracha, tá? O que, velho? Se você tiver anotado, já feito as suas respostas,
e tiver errado, é só corrigir. Não tem problema errar. Errar é o menor dos problemas. O nosso negócio agora é entender como funcionam essas escalas para a gente poder dar seguimento ao término do nosso conteúdo, tá bom? Todo mundo já conseguiu observar aí? Tá vendo a projeção? Todo mundo tá enxergando direitinho? Essa questão aqui é a questão A do LDA da página 10, como você tá vendo aí no quadro, ó, tá mostrando, ó, questão 2 do LDA, certo? Então é a questão A que eu tô falando, porque a questão A, ó, tá pedindo para você fazer a transformação em Kelvin. Então é a questão A. Pronto, consegui fazer já. Pronto? Mais alguém ainda está fazendo? Mano, quem é banana com maçã, velho? Eu sei lá, doido. Isso, Arthurzinho, muito bem. Muito bem, isso mesmo. Ana Clara Macedo. É porque eu não tenho aluno com nome de banana com maçã, eu não sei, né? Quem é que é banana com maçã aí? Né? Fica complicado. Eu sei que é algum dos que não estão aqui, né? Anotado. Depende. A bananada que eu faço, eu não boto maçã, não. Sabe por quê? Ei, tia. Porque a maçã, ela Eu já fica... mando atividade. A maçã eu não coloco na bananada, não, porque a maçã fica escura, né? Conforme o tempo vai passando, ela deixa a bananada mais preta rapidamente. Aí eu não boto maçã. Agora, você pensa numa bananada boa que eu faço é com um pouquinho de mamão. Gente, que coisa deliciosa. É mamão com um pouquinho de banana. Inclusive, quando eu terminar aqui, que eu for tomar meu lanchinho... Quando eu for tomar meu lanchinho, eu vou fazer uma caprichada, bem geladinha. Tomar aquele copão. Tia, é sério, todo dia de manhã eu tô merendando ou só vitamina... Com leite em pó, Letícia. Eu só faço com leite em pó. Eu não acostumei com leite daqui. Tem 11 anos que eu moro aqui em Tabuleiro. Eu não acostumei com leite daqui. Eu só tomo leite em pó. Parece frescura, né, de paulista, mas não é, porque o leite daqui... Só tomei leite em pó por causa que eu tenho intolerância à lactose. Se eu tomar qualquer outro leite, eu morro. Você tem intolerância à lactose? E eu tô há 3 anos com você, só você disse agora? Não, eu já falei pra senhora, viu? Rapaz, se você tivesse tomado os iogurtes da escola, já tinha morrido faz muito tempo. Não, mas eu já tomei, não deu nada. Graças ao Senhor, o Senhor é bom. Já pensou, você tem um problema lá e eu passo por ruim na história? Você é louco, muita responsabilidade cuidar de menino. E quando eu ia beber iogurte, eu ficava só na... Então, eu não gosto de leite desnatado. Leite desnatado parece água, né? Pra mim, sabe? Você tem intolerância a glúten? Vixe, então tem muita coisa que você não pode comer. Bolacha, né? Intolerância ao quê? Glúten. Glúten é é uma substância que tem geralmente naquilo que é produzido através do trigo. Né? Acho que a batata também tem glúten. Né? Engorda, viu? Engorda que só trigo. Ó, vamos para a letra B aqui, ó. Aqui é outra, tá bom? É uma questão onde a gente já sabe que a temperatura em Celsius é de 80 graus. A gente já sabe que Celsius é igual a 80, tá? Que é da mesma da questão A, tá bom? Quem é que tem alergia a cálcio, pelo amor de Deus? Também não sei. Que é banana com maçã, mas não diz o nome do abençoado. Eu quem, infeliz? Me diga quem é. O que, velho? Fala o nome, pelo amor de Deus. Tá, eu tenho intolerância a cálcio, quem? Eu. A régua. Fale teu nome. Nossa, mano, a pessoa tem alergia ao próprio osso. Vamos lá, ó. Presta atenção aqui, ó. Eu vou fazer essa escala aqui diferenciada para vocês verem, ó. Vou fazer aqui com o 1.8, 1,8. Para vocês verem que é mais simples também. Então tá aqui, ó. Celsius. A fórmula do Fahrenheit é F-32. E aí eu coloquei em cima do 1,8. É dividir tudo isso aqui por 1.8, tá? Aí seguindo, ó. Eu já sei que Celsius é igual a 80. Celsius é igual a 80, tá bom? Então, eu vou colocar aqui. Celsius é igual a 80, então 80 que é igual a Fahrenheit menos 32 sobre 1.8. Seguindo,
vou fazer uma multiplicação. Aí você me fala, tia, por que é que tem que fazer multiplicação agora? É uma coisa básica. Se eu sei que Fahrenheit tem muito mais números do que a escala Celsius, eu não posso dividir, eu tenho que multiplicar. E aqui na forma de fração está em divisão. Então é só você pensar, opa, Fahrenheit tem 180 números, opa, Celsius tem 100. Então vai ter que dar um número maior do que 80. Automaticamente vai ter que dar um número maior e não menor do que 80. Então eu vou ter que multiplicar. Então você vem aqui, ó, 80, você tá vendo aqui uma divisão, aqui você tem que passar esse 1,8 para cá. Se ele tá aqui como divisor, ele tem que vir para cá como multiplicador. Então eu vou fazer 80 vezes 1,8. 80 vezes 1,8 vai dar 144. Ponto, matei a charada. Já sei quanto que vai dar. Por quê? Porque agora é só fazer o quê? Eu mudar o sinal. Se ele tá para cá como menos, ele passa a cerquinha para cá como mais. Então, 144, ele tá como menos, vai passar para a cerquinha para cá, vira mais. 144 mais 32, 176 graus Fahrenheit. Tá vendo? O Fahrenheit sempre vai ser maior do que o Celsius, muito. Então, esse que é o resultado aqui do Fahrenheit. Tá? Se você tiver que fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius, o número vai ser bem menor, porque Celsius tem uma escala de 100, enquanto que Fahrenheit tem uma escala de 180. Então, de Fahrenheit para Celsius, você divide, de Celsius para Fahrenheit, você multiplica. É bem simples, não tem como errar, tá bom? A questão 1 da página 10, aí vocês conseguiram fazer bem direitinho? Eu acho que eu coloquei aqui. Eu acho que eu coloquei aqui pra gente corrigir também, né? Não faça isso daí. A número 1 ou essa daqui? É só você entender a cerquinha. O igual é uma cerquinha. O sinal de igual é uma cerquinha. Se ele tá da direita e passa para a esquerda, ele troca, ele inverte o sinal. Se ele tá da direita e passa para a esquerda, ele inverte o sinal. Se é menos, fica mais. Se é mais, fica menos. Se é multiplicação, fica divisão. Se é divisão, fica multiplicação. É muito simples. Ai, que dor na minha barriguinha. Ai, que dor na minha barriguinha. Eu estou com dor na minha barriga. Eu não sei o que foi que eu comi, gente. Eu não tô bem. Eu não tô bem. Eu juro por tudo, qualquer dia eu vou na casa de Paty perturbar ela. Vai, cara, vem aqui. Eu tô muito só nesses dias. Estou muito só. Você sabe onde é que você mora? Tô bem rapidinho. Nossa, eu tô agoniada. Mano, pra mim não importa. Que eu ia ficar o ano todinho, gente, em casa, dando aula sentada. Ai. Não, pra mim tá sendo bom. Pior que a gente tem agora umas salinhas ali na escola, né? Bem geladinha, né? Não? E nem pode usufruir, que tenso. Quem conseguiu registrar aí as informações? Registrou? Bonitinho? Bonitão? Sim. Tem um miranha aqui na minha parede. O quê? Miranha. É uma aranha? Uma aranha. Qualquer coisa vocês dão uma printada na tela aí, ó. Printa a tela que eu vou subir aqui. Porque a gente fez a questão 1. Eu vou colocar aqui só pra vocês corrigirem, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Volta. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Aqui é a questão 1, tá bom? Só pra gente fazer junto. O que pra vocês é termologia? Termologia significa o quê? Termologia é o estudo que... É a área responsável pelo estudo de fenômenos relacionados à temperatura dos corpos. É essa mesmo. Isso. Muito bem. Coloca aí o númerozinho que é relacionado. Eu fiz assim que é mais fácil, tá? Termômetro. A termômetro é fácil, Instrumento né? de medida empregado para medir a temperatura. Isso. Temperatura é o quê? Grandeza relacionada à distância média das partículas de um corpo. Sensacional. E Kelvin é o quê? Unidade de medida de temperatura no Sistema Internacional de Unidade. Genial, gente. E Celsius? Unidade de medida de temperatura mais comumente utilizada. Isso. E Fahrenheit é a última, né? Utilidade de medida de temperatura de escala termométrica utilizada geralmente em países de língua inglesa. Sensacional, vocês. Cara, muito bom, muito massa. Ó, se vocês depois quiserem, eu posso mandar pra vocês aqui, tá bom? Então, a gente terminou aqui dilatação térmica, foi o conteúdo da última aula.
A gente começa agora calorimetria, tá? A gente vai precisar terminar esse conteúdo na segunda-feira, tá? Então, já falei com o Tia Mazé, tá bom? Nós já terminamos o livro de artes. E repete aí a primeira pra mim, que eu não entendi. A primeira questão? Paty, nossa, quando apareceu calorimetria, eu pensei, pronto, a palavra mágica, já tirei logo, foi um print. Eu tô esquecendo de colocar a palavra mágica. Eu tô fazendo a palavra mágica, mas eu tô esquecendo. Por quê? Nós estamos assim, acelerando, né, correndo com o conteúdo, porque eu não quero dar aula sábado para vocês. Eu não quero. Aí tem hora que eu esqueço, passa batido, mas eu tenho as palavras prontas, mas passa batido. Né? Aí, o que acontece? A gente tem eu recebi ontem um comunicado, assim, de uma provável data para os trabalhos finais, né, do ano. Então, quando eu olhei o meu calendário, eu falei, mano, não dá para chegar. Eu não consigo chegar. Então, eu vou ter que correr um pouquinho, tá? Então, o que a gente está fazendo? Eu já terminei de dar geografia para vocês, história e artes. Então, agora eu vou correr com ciências, que é o único conteúdo que falta terminar. Porque eu não quero ficar assim, pega o livro 4 de ciências, pega o livro 3 de geografia. Eu não quero isso, não. Quero terminar tudo e a gente fica só com o livro 4. Então, a gente vai fazer hoje uma aula de ciências e na segunda-feira a gente termina todo o conteúdo do livro. Pronto, tia. Obrigada. De nada, meu querido. Prazer, viu? Então, a gente vai continuar aqui. A gente vai entrar em calorimetria na página 49, que é isso aqui. Quero que você já vire a página aí, tá? Que a 48 a gente já fez na quarta-feira. Então, o que é calorimetria, gente? Aí no livro de vocês estão vendo aí, né? Um copinho de um chá gelado, né? Bem gostoso, né? Calorimetria nada mais nada menos, nada mais do que a ciência que estuda o calor. Por isso que chama calorimetria, tá? Então, quando você pensa em calor, você tem que pensar em uma forma de energia que está em constante movimento. Ou seja, a energia, ela pode ser transferida de um corpo para o outro, como a gente falou na aula de quarta-feira. É como se você pegasse um copo de água gelada e deixasse em cima da sua mesa. Em poucos minutos, ele vai estar na temperatura ambiente, porque ele trocou, né? Ele, vamos dizer assim, liberou, né, calor para o ambiente, e o ambiente também colocou calor sobre a água do copo. Então você, aliás, o copo não liberou calor, né? O copo recebeu calor do ambiente. E aí o que aconteceu? A gente percebe que esses corpos, eles trocam de temperatura. Então é uma energia que ela fica em constante troca, tá? Então tem corpos diferentes temperaturas, né? Você pode, por exemplo, estar sentada sobre a cadeira está fria, e aí você senta sobre a cadeira, o teu corpo está quente. Quando você se levanta, a cadeira está quentinha, porque você passou um pouco do seu calor para a cadeira. Então, isso acontece o tempo todo na sua vida, tá? A gente percebe que aquilo que é mais quente acaba se resfriando, aquilo que está frio acaba se aquecendo, depende dos estímulos. Você está numa pizzaria comendo aquela pizza de calabresa magnífica. Ela acabou de sair do forno, do pizzaiolo. Mas aí você conversa vai, conversa vem, tá aquele ventinho gostoso da noite. Você tá sentado ao ar livre, né? Aí a pizza, quando você menos espera, ela esfria. E aí o queijo fica borrachudo. Então, a troca de energia pode também fazer com que algum tipo de substância também tenha uma mudança na sua textura, na sua composição. E isso a gente vai ver quando a gente falar a respeito de caloria dos alimentos, tá? Então, por exemplo, quando a gente coloca um cubo de gelo dentro de um copo de suco, como a gente está vendo aqui na imagem, a gente nota que o suco diminui a temperatura, né? Mas o gelo, ele vai se esquentar até atingir a temperatura de fusão, que é quando ele deixa de estar em estado sólido e passa para o estado líquido, que é quando ele está derretendo. Então, por que isso acontece? Porque tanto o gelo, que é um corpo, quanto o suco, que é outro corpo, estão próximos uns dos outros e acabam sendo tocados. Nessa forma que eles se tocam, eles acabam trocando de energia. O que é mais frio vai ficando aquecido, o que é mais aquecido vai ficando mais frio, e aí
a gente acaba tendo ali a estabilidade da temperatura. Então, a calorimetria ela vai estudar o calor. Então, o calor nada mais é do que a energia transferida de um corpo para o outro, né? Isso é que é calor. Então, o calor ele é transferido de um corpo para o outro, independentemente de quais sejam esses corpos, ele é passado, né, até atingir o equilíbrio térmico. Então, calorimetria é essa parte da física que vai estudar a troca de calor, né, através aí de índices calorímetros, né, ou a propagação do calor também. Então, aqui, ó, para você entender, quando a gente vai trabalhar com calor, né, a gente tem uma unidade de medida, né? Então, a letra Q maiúscula vai ser utilizada, né, para simbolizar aí no sistema internacional, né, a questão aí do calor, mas ele é medido em joule, né, que é a unidade de medida do calor, que é um J maiúsculo, certo? Então, além dessa unidade que é a unidade de energia, ele é medido também em frequência em calorias, né, que vocês estão vendo aqui, por exemplo, né, que é a mesma fórmula que está aí no seu livro, né, uma caloria vai ser igual a 4,18 joules, certo? Mas isso aqui, fiquem calmos, é só para vocês conhecerem lá na frente. Nós vamos trabalhar mais calmamente com isso. Vamos devagar, né, que o andouro é de barro. Aqui, ó, os exemplos do dia a dia. Peguei aqui para vocês aqui um. Você pega aí água quente e água fria e coloca no mesmo recipiente. Você não vai ter só água quente, você não vai ter só água fria, você vai ter água morna. Por quê? Porque rapidamente você colocou dois copos de temperaturas diferentes no mesmo ambiente e ao se tocarem, né, eles entraram na situação de equilíbrio térmico. Isso é muito rápido, porque a gente tem duas substâncias líquidas. Então, quanto mais parecidas forem as substâncias, mais rapidamente elas chegarão ao equilíbrio térmico. Diferentemente do suco e do gelo. O gelo está em estado sólido e o suco está em estado líquido. Então, ele vai atingir o equilíbrio térmico somente quando o gelo derreter e ficar na forma líquida, né? Então, é isso que acontece. Então, a gente tem que perceber, aí na sua página 50, por exemplo, você começa a ver que quando existe esse fornecimento ou essa retirada de calor de um corpo, a gente percebe que a temperatura varia, ou ela vai aquecer ou ela vai esfriar. Aqui nesse caso, aconteceu as duas coisas ao mesmo tempo, nessa imagem que eu estou te mostrando. Tanto a água quente acabou sendo um pouco mais resfriada por causa do contato com a água fria, tanto quanto a água fria acabou sendo aquecida por ela ter o contato com a água quente. Então, nesse exemplo aqui que eu estou mostrando para vocês, vocês têm tanto o aquecer quanto o resfriar ao mesmo tempo, nesse exemplo aqui. Então, quando o calor ele é fornecido ou ele é perdido por um corpo, ele vai provocar uma variação de temperatura e a gente chama isso de calor sensível, tá? A variação da temperatura de um corpo sobre essa questão de aquecimento ou de resfriamento, ela pode acontecer por 3 fatores. Pode ser a quantidade de calor fornecido ou retirado, pode ser em relação à massa e pode ser em relação à questão aí do calor específico, porque tem materiais que são condutores de calor, tem materiais que são isolantes térmicos, e a gente vai ver isso daqui a pouquinho também, tá? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de calor específico de uma substância, né? Como que acontece isso? A quantidade de calor que cada unidade de massa tem para trocar de temperatura, ela vai variar em graus, tá? Então, por exemplo, algo que é sólido, algo que é líquido, algo que é gasoso, eles vão ter massas diferentes e eles vão atingir temperaturas diferentes de calor para ter ali um aumento de temperatura, tá? Então, cada substância tem uma escala de calor específico para atingir, né, um determinado nível, né, de calor. E aqui no calor sensível, por exemplo, que a gente está falando agora, a quantidade de energia térmica recebida ou cedida por um corpo, né, pode variar a sua temperatura. É o que está aí na sua página 50. Isso aqui a gente já falou. Aqui, calor latente, está na sua página 50 também. Na página 50 também tem aí uma chaleirinha, né? A chaleirinha no fogo, né? Vocês estão vendo aí duas substâncias sendo aquecidas, tá? Primeiro,
A chaleira, que ela é de um material chamado alumínio, ela está no fogo. Segundo, a água que está dentro dela, né? Perceba que o comportamento dos dois materiais são diferentes quando eles estão em contato com algo que está aquecendo eles, né? Você não vai ver a panela se derretendo, né? Você não vai ver isso acontecer. Ela é sólida, ela tem uma substância diferente, então ela tem um nível de calor específico diferente da água, tá? Então, quando a chaleira com água, né, ela é colocada na temperatura ambiente, ela está tranquila, favorável ali, bem quietinha. Quando ela é levada ao fogo, no primeiro momento, o que a gente percebe? O fogo que está aceso embaixo dela está levando ela a aumentar a sua temperatura. Então, a água vai aquecendo, até atingir a temperatura de quê? De ebulição, que é o momento em que a água começa a passar do estado líquido para o gasoso. Então, quanto mais calor essa água recebe, mais rapidamente ela vai iniciar o estado de mudança física, né? Então, a gente já sabe que os estados da matéria são sólido, líquido e gasoso. Aqui você está vendo a mudança do estado líquido para o gasoso, ou seja, a água ferveu, ela mudou a sua temperatura, ela mudou o seu estado. Isso aí é simples, todo mundo entende isso. A gente viu isso no 5º ano, né? Eu lembro que eu passei isso daqui para vocês, né? Então, tudo que a gente precisa entender agora é que o calor que está sendo fornecido, né? Ó, o calor que está sendo fornecido aqui para esse momento de ebulição, né? Ele está trazendo uma ideia de quê? De calor latente. Ou seja, a quantidade de calor vai ser medida no Q maiúsculo, que eu já expliquei para vocês, né? A quantidade de calor necessário que essa água precisa para mudar do estado físico dela líquido para o gasoso é o que a gente diz de ser uma substância dependente, né? Ela vai depender de 2 fatores, da massa e do calor latente, né? Para a mudança do estado físico, né? Mas isso daí é muito interessante vocês se lembrarem daquilo que a gente estudou no 5º ano, que eu quero resgatar aqui com vocês. Lembrem-se sempre disso, ó. O Q maiúsculo vai ser a unidade que a gente vai colocar como quantidade de calor, tá? A quantidade de calor necessário para que a água seja levada a uma temperatura alta para que ela transforme de líquido para gasoso. Até aqui vocês estão entendendo, né? Não tá difícil de entender não, né? Não. Dá pra entender, sim. Pronto. Isso aqui vocês lembram, né? No 5º ano a gente falou muito disso aqui, né? Não foi no 6º, não? Não, foi no 5º que eu ensinei pra vocês isso aqui em ciências. Gente, parece que foi, ó. Pega o livrinho de vocês. Pega o livrinho de vocês lá. Ainda é aquele outro livro, não era nem o Conquista. Aí vocês vão ver lá em ciências. Se eu não estiver enganado, foi no 3º ou no 4º bimestre, uma coisa assim. Mas, ó, eu tenho aqui substância sólida, a líquida e a gasosa, né? Então, quando eu tenho aqui uma substância sólida e ela vai aquecer, se ela passa pelo aquecimento, ela se transforma em líquida. Esse é o processo de fusão, que é o que acontece com o gelo. O gelo em estado sólido, ele aquece, passa a ser líquido, é o estágio de fusão. Aqui, na escala termométrica, na escala Celsius, é o nosso zero. É o momento de fusão, o momento de passar de sólido para líquido, aqui está em 0 graus, tá? Momento em que o líquido começa a ser aquecido, ele aquece, ó, e passa para o estado gasoso, é o momento da vaporização, né? É quando ela está entrando em ebulição, ou seja, aqui ela atinge 100 graus Celsius. Então, aqui é 0 graus Celsius, aqui é 100 graus Celsius, ok? Quando ele vai passar de sólido imediatamente para gasoso, porque tem como isso acontecer, a gente chama isso de sublimação. Então, perceba, todo o andar de cima do meu esquema gráfico, ele trata do aquecimento da substância. Todo o meu andar de baixo do meu esquema gráfico, ele vai falar do resfriamento dessa substância. Quando a gente está em estado líquido e ele vai passar para o estado sólido, ele resfria, né? Resfriou, perdeu calor, né? Então ele passa pelo estado de solidificação, certo? É o que a gente diz de líquido para sólido. Aqui é a mesma coisa, quando ele está no estado gasoso, ele se resfria e ele passa para o estado líquido, ele passou pela liquefação. E aí, quando ele passa de gasoso imediatamente para o sólido, nós estamos fazendo a ressublimação, tá? Um esquema mais familiar para vocês, que é como a gente viu lá no 5º ano, foi esse daqui, né?
que a gente usava desenhos para ilustrar, né? A gente usou muitas vezes esses esquemas aqui para vocês compreenderem. Esse aqui está mais completo, né? Mas esse daqui é o mais familiar, que a gente tem mais contato. E esse daqui é uma forma de você compreender como que as partículas, como que as moléculas, elas se comportam em cada etapa, né, da troca de calor ou do equilíbrio da temperatura, tanto faz. A gente tem aqui, ó, em estado sólido, né? A gente tem aqui, por exemplo, o cubo de gelo. Aqui em estado líquido, a água em temperatura ambiente, e aqui em gasoso. A gente fez um exemplo, né, na sala de aula uma vez, aonde eu usei o Jefferson, se eu não me engano, e eu disse assim, quando a gente está com frio, a gente quer ficar bem juntinho um do outro, né? Então tá aqui, ó, em estado sólido a água está fria, está congelada. A gente quer ficar agarradinho, um pertinho do outro. Quando está em gasoso, tá muito quente. A gente não quer ficar perto de ninguém, a gente quer se afastar. Então, a agitação das moléculas é muito maior, porque quanto maior o calor, maior vai ser a agitação das moléculas, e elas ficam se comportando dessa forma aqui. Então, aqui está um desenho mais fácil de vocês entenderem como que se comporta a agitação das moléculas diante do aquecimento ou da retirada de calor. Até aqui todo mundo tá entendendo direitinho, tá compreendendo? Dá para entender. De boa, né? Bom, vamos continuar então. Caloria alimentar, você vai ver aí na página 52, tá? Você vai dizer assim, não, tia, peraí, o que tem a ver caloria alimentar? Bom, é que a caloria... a caloria que a gente usa para falar a respeito de calorias, de alimentos e tal, é essa sigla que vocês estão vendo aqui, né? O Cal, né? Cal, assim que fala, né? Bom, a caloria, ela é uma unidade de medida que ela é utilizada para apresentar a quantidade de energia em forma de calor que é recebida ou que é retirada, que é recebida ou que é cedida. Então, a gente chama de caloria toda e qualquer nomenclatura que a gente pode dizer a respeito de alimento, né? Então, nos rótulos dos alimentos, por exemplo, quando você vai ver, tá escrito lá, tantas calorias, né? As pequenas porções, né? Tantas porções, tantas calorias, né? A embalagem de biscoito, de bolacha, não vamos entrar nessa briga agora, né? Qualquer coisa que você compre que é industrializado, vai ter ali no rótulo essas informações que vão mostrar para você a equivalência energética em cada porção. Então, essas informações, geralmente, elas são expressas dessa forma como eu estou te mostrando aqui, ó, em Kcal, né? Deixa eu ver como é que é. É quilocalorias? Eu acho que é isso, é quilocalorias. Elas podem representar a caloria do alimento, que é definida como quantidade de energia que é fornecida para o nosso organismo. Como a gente está falando que calor é troca de energias, então a gente também pode entender isso daí. A tabela nutricional, por exemplo, ela vai mostrar que quando a gente toma 200 ml de água, por exemplo, de um suco, alguma coisa assim, a gente pode ter ali uma variação. A água ela vai ter uma variação muito pouco calórica. De um suco, por exemplo. O suco ele vai ter vários outros ingredientes, como açúcares e outras coisas. Então, se você for ver aí no seu livro, na página 52... está mostrando o rótulo de uma caixinha de suco, e nessa caixinha de suco as informações energéticas são descritas nesse rótulo, né, nutricional, e está mostrando que você vai ter aí 102 quilocalorias, né? Se você tomar aí 200 ml desse suco, você vai ter 102 quilocalorias, né, colocadas dentro do seu corpo. Então, geralmente a gente vai utilizar esse tipo, né, de orientação para falar sobre comida. E aqui eu coloquei para vocês o seguinte, ó, o slide dizendo que a unidade de medida da quantidade de calor, né, é a caloria, né? Ela equivale à quantidade de calor que é necessária para elevar de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama. Então, ela vai dizer que calorias é o valor energético dos alimentos, né? Então, para o ser humano, por exemplo, que ele pesa em torno de 65 quilos, ele precisa comer diariamente cerca de 2.500 calorias, né? Não sei se você já assistiu aquele documentário, que não sei se é documentário que diz ou se é série. Já ouviu aquele Quilos Mortais? Já assistiu? Pronto. Para aquelas pessoas que passam por aquele excesso de calorias,
o que precisa fazer? Precisa fazer a queima daquelas calorias. Precisa ser retirada do corpo aquelas calorias. Então, eles começam, na verdade, não é nem calorias, são os quilos mesmo. Eles começam a retirar as calorias de ingestão. A dieta para uma pessoa que pesa cerca de 300 quilos, que ela entra naquele programa para perder peso, é a metade disso. Ela tem que ingerir 1.300 calorias por dia. Então, é a metade do que uma pessoa normal pode comer. Quando eu digo pessoa normal, a pessoa entende aí de 70 quilos, 65 quilos, né? Então, é isso. Mas, indo mais adiante, a gente está agora na página 53, a gente vai falar um pouquinho sobre formas de propagação de calor, tá bom? Vamos começar olhando aí na página 53 os desenhos, né? Eu posso ter a propagação de calor através de 3 formas. Primeiramente, deixa eu explicar para vocês o que é a propagação de calor. O calor, vocês já sabem que é a troca de energia, né? Que ela pode propagar. Propagar é passar, né? De um corpo para o outro. O corpo que tem maior temperatura passa para o corpo que tem menor temperatura e assim por diante. Então, esse processo acontece por condução, por convecção ou por irradiação, né? Na imagenzinha que vocês estão vendo aí na página 53, vocês estão vendo aí os 3 processos, né? O que é a condução térmica? É o processo que ocorre sempre nos sólidos, tá? Condução é sempre nos sólidos, tá? E ele simplesmente é a transmissão de energia molécula para molécula, tá? Então, geralmente a gente vai ter aí alguns bons condutores. Eu já vou mostrar para vocês, eu botei aqui na frente, bons condutores de calor para vocês verem, tá? Então, se a gente deixa, por exemplo, uma panela no fogo, e essa panela não tem aquele cabo protetor, né? Ou de madeira ou daquele material, né? Que ele impede o calor. Porque a madeira, ela, por mais que ela pegue fogo, né? Ela impede a propagação do calor. Você pega uma panela na casa da sua mãe, tem um cabo de madeira. A madeira dificilmente vai ficar quente, né? Então, é a maneira como a gente tem de segurar a panela enquanto a panela toda tá muito quente, por causa da condução. A panela é um metal, então ela está sendo ali, né, conduzida pelo calor. Então, a madeira, ela pega fogo, mas ela não propaga o calor. Ela é meio que um isolante térmico, vamos colocar assim. Às vezes, eu lembro da minha avó, quando a minha avó colocava um protetor de mesa, né? Quando ela ia servir o almoço nos domingos, ela colocava um protetor na mesa, né? Que era uma espécie de um quadradinho de madeira que ela colocava em cima da mesa para colocar a panela quente, para não estragar a toalha da mesa, né? Então, a madeira, ela não é uma propagadora de calor, né? Então, a gente percebe que se a gente deixa a panela no fogo e essa panela tem um cabo de metal, quando você vai pegar nesse cabo de metal, você também pega no calor. Por quê? Porque o metal, ele propaga calor num tempo muito pequeno, né? Ele começa a ser aquecido, logo ele já começa a ter ali a mudança de temperatura por causa da agitação das partículas, e aí ele passa a conduzir o calor. Então, a gente chama esse processo de condução térmica, tá? Aqui, ó, a convecção, né? A convecção, ela tá aqui na página 54, né? Não, tá na página 55 ainda. Já a gente vai falar aqui dos isolantes térmicos. Já vou mostrar aqui para vocês a página 54, tá bom? Eu vou direto para a convecção para vocês entenderem melhor. A convecção térmica, ela vai acontecer nos fluidos, né? Com transmissão de matéria, né? Os fluidos são líquidos e gasosos, tá bom? Então, por exemplo, tem alguns esportes, né? Que aqui, como por exemplo, vocês estão vendo aqui na página 55, o asa delta, por exemplo, que para eles permanecerem no ar, controlando aquela asa delta, eles precisam ir para alguns lugares, né? Onde a altitude vai promover esse fenômeno da convecção térmica. Convecção é o processo de transmissão de calor que acontece tanto no ar, né, porque tem partículas de água, né, gasoso, né, formação gasosa, quanto naquilo que é líquido. Então, tem determinados lugares que o fenômeno da maritimidade e da continentalidade vai favorecer
para esses, assim, eu posso dizer que são esportistas? Posso, né? Que eles fiquem planando com maior parte de tempo, assim, por causa que o calor vai fazer com que essa pipa gigante que eles estão conduzindo fique mais tempo sobrevoando um território. Então, eu vou já explicar para vocês como que acontece no outro desenho, tá? Mas só falando da irradiação, a irradiação, ela fala a respeito da transmissão que é feita por ondas eletromagnéticas, né? Então, o Sol, por exemplo, ele aquece o nosso planeta através disso daí. Mas calma que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo. Ó. Então, a gente já sabe que a condução térmica é quando os sólidos, eles vão partícula por partícula, tendo ali o calor propagado, né? Você pode perceber que você pode colocar um garfo no fogo, ele não vai ficar quente todo de uma vez, né? Então, o fogo tá aqui, você coloca o garfo aqui no fogo, ele vai ficando, essa parte vai ficando quente, essa parte vai ficando quente, mas aqui tá frio, você ainda consegue segurar, né? Você coloca um garfo de metal no fogo, ele vai demorar para esquentar aqui, né? Então, ele vai partícula por partícula, aquecendo, 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 aquecendo. Ele não aquece todo de uma vez. É que nem a panela. A panela, você põe a panela no fogo ali para esquentar alguma coisa. O fundo da panela pode estar quente, mas o cabo da panela ainda não, né? Panela de metal. Mas uma hora, tudo isso aqui vai ficar quente, mas depende do tempo. Então, eu coloquei aqui o exemplo da panela, né? Tá aqui, Jefferson. Você colocou aqui, ó, uma manteiguinha aqui, que você vai fazer uma pipoquinha agora. Só dá boa. Aí o fundo da panela já começa a derreter a manteiga. Mas o cabo da panela, que também é de metal, você não consegue sentir calor ainda. Porque começou agora a derreter. Mas se você deixar mais tempo essa panela no fogo, daqui a pouco você vai pegar o cabo da panela e tá quente, né? Se a panela for de metal. Parece que eu faço miojo. Ah, pronto. Essa aqui é a caçarola que eu faço miojo em casa, é isso mesmo. Então, aqui, ó, um outro exemplo. A gente tem aqui uma barra de metal, tá vendo? E aqui a gente colocou um maçarico para ir aquecendo. Perceba que ela vai aquecendo. Aqui a gente tem uma maior agitação das partículas, das moléculas. Aqui já não temos, na ponta de cá a gente já não tem. Por quê? Porque por a questão de condução, aquecimento por condução, ela vai parte por parte, até atingir toda a barra de metal. Então, ela não é rápida, ela é demorada, molécula após molécula. Aqui é uma coisa que eu quis trazer porque o Deville me perguntou na aula passada a respeito de isolante térmico. E ele falou, o que é amianto? Aí eu trouxe para você ver, Deville, amianto é isso aqui. É uma malha, tá vendo? Que ela é uma malha que ela é um isolante térmico, tá? Essa malha aqui é o amianto que você estava me perguntando. Isso aqui pode ser feito algumas telhas, né? Pode ser feito roupas. Então, isso aqui ele não propaga calor, tá? E aí, onde é que a gente vê isso? Na página 54. Na página 54, a gente vai ter algumas substâncias que elas são isolantes térmicos. A borracha, por exemplo, é um isolante térmico. A madeira é um isolante térmico, como eu já falei para vocês. Aqui eu tenho para vocês aqui uma roupa, ó, feita de substâncias que são isolantes térmicas. Muito provavelmente dentro dessas camadas a gente vai ter aqui o amianto, né? Então, a condução térmica, ela é aplicada em várias situações do nosso dia a dia. Então, esse tipo de procedimento também de isolante térmico, a gente também tem dentro dos isopores, por exemplo. Por que o isopor é um isolante térmico? Porque ele não deixa com que o calor entre no seu interior e nem que aquilo que está frio saia do seu interior. Então, aquelas caixas térmicas, né? Elas são isolantes térmicas. Olha ela aqui, ó. Ela não vai permitir que o calor entre dentro dela, mas ela também não permite que o frio saia dela. Então, isso aqui é um isolante térmico, né? E aí, falando de conversão térmica, na página 55, a gente já falou a respeito de convecção, quando a gente falou a respeito da camada da Terra, que é o manto terrestre, ele faz esse mesmo fenômeno aqui. Porque tudo que está muito quente, quando ele chega na superfície, ele vai esfriar, e quanto mais frio, mais denso, então ele desce. E aí, quando ele chega aqui embaixo, ele vai aquecer, tudo aquilo que é aquecido fica mais leve e sobe, né? Então, isso aqui é a convecção, é um movimento
rotacional, cíclico, que ele não começa e não termina. E aqui no caso eu estou utilizando a luz do sol como exemplo, por causa da explicação que eu quero dar a vocês para as pessoas que andam, elas usam asa delta. Se as pessoas pegam uma região de convecção térmica, o ar quente que está subindo vai ajudar ela a planar mais tempo sobre aquele instrumento, né? Então é isso que eu quero dizer para vocês. Na água quente, dentro da panela, acontece o mesmo movimento de convecção. A água aquecida, ela vai subir porque ela é mais leve, e quando ela chega aqui na superfície, ela troca rapidamente de calor com o ar, automaticamente ela esfria um pouco, ela volta, até que toda essa substância aqui esteja com a mesma temperatura. Por isso que ela fica borbulhando o tempo todo, né? Você consegue ver o movimento de convecção da água quente sobre a panela, né? Então, a gente também tem aqui uma outra ilustração para vocês poderem ver. Ó, quando você abre a geladeira da sua casa, o ar que estava aqui dentro, a tendência dele é sair, e automaticamente quando o ar frio sai, ele toma lugar do ar quente que quer entrar, né? Duas coisas não podem ficar juntas no mesmo ambiente, né? Então, quando o ar frio sai, automaticamente o ar quente entra. Por isso que a sua mãe diz para você o tempo todo: fecha essa geladeira, menino, porque você está fazendo com que a geladeira trabalhe mais. Ela vai ter que trabalhar muito mais para resfriar, né? E aí vai consumir mais energia. Então, por isso você tem que abrir a geladeira rapidinho e fechar de novo, né? Olha aí, banana com maçã, você tá aí, ó, aparecendo na imagem, tá vendo? Tá aí, ó, na sua página 56, né? A fotinha aí da geladeirinha aparecendo aí pra vocês, tá bom? Indo adiante aqui, então, a gente tá sabendo que convecção térmica é esse processo de transmissão de calor, vai acontecer predominantemente nos fluidos, líquidos e gases, e a condução térmica acontece nos sólidos. Então, guarde isso. A condução térmica nos sólidos, convecção térmica nos fluidos. Aqui, ó, aquele exemplo eu estava falando para vocês. O ar frio, ele vem do mar, né, para a terra, maritimidade. O ar quente sobe e volta para o mar, né, continentalidade. Esse tipo de convecção térmica muda à noite, né, ó. De dia, o ar frio, né, vem para a terra, o ar quente vai para a água. De noite, o ar quente vem para a terra e o ar frio vai para a água. Então, os fenômenos de maritimidade e continentalidade que a gente estuda em geografia também tem a ver com convecção térmica. E aí, a irradiação, que está na sua página 57, vai falar a respeito dos raios, né? Radiação, vem de raios, né? Calor trazido através de raios. No caso do Sol, a radiação que a gente tem é através dos raios infravermelhos que trazem o calor que a gente precisa, né? Então, o sistema solar, ele é todo aquecido pelo Sol, né? Mesmo sem ter o contato, estando no vácuo, por exemplo, a radiação térmica, ela acontece. Então, o que é irradiação? Irradiação é um processo de transmissão do calor em qualquer meio material, até no vácuo, isso acontece, né? Nesse processo aqui que a gente está vendo, a energia ela vai ser transportada por ondas eletromagnéticas. Tá vendo aqui a ondinha? Ó, a ondinha, ela vai ser ali refletida sobre o planeta. Então, ela vai ser absorvida, uma parte dessa radiação é absorvida, outra parte dessa radiação é refletida. Né? Isso é o que acontece aqui no nosso planeta, tá bom? Então, todos os objetos, eles vão emitir ou vão absorver algum tipo de radiação. Todos. Mas a radiação infravermelha é a que a gente está falando agora, tá? Então, quando um corpo vai absorver uma quantidade de radiação, a gente vai poder observar o aumento da agitação e da vibração das suas partículas. A gente falou disso na aula de quarta-feira. Tá lá o trilho do trem, bonitinho, paradinho no meio do sol. Ele tá recebendo irradiação solar. Você vai botar a mão nele, ele vai estar extremamente quente, o que comprova que ele tem ali uma aceleração, uma agitação muito maior das suas partículas. Bom,
A irradiação térmica ela também pode ser empregada em diversas finalidades no nosso cotidiano. Nas lâmpadas, né? Que vão também ter a irradiação infravermelha. Na culinária, eu fiquei admirada com isso aqui. Na culinária, você pode utilizar o papel alumínio, né? Porque ele vai trazer uma uniformidade no cozimento, né? Às vezes a gente coloca no forno sem o papel alumínio, o que que acontece? Vai cozinhar mais de um lado, deixar cru do outro, você coloca o papel alumínio, ele vai deixar o cozimento uniforme, né? Por quê? Porque o papel alumínio, ele vai fazer esse trabalho aí da irradiação térmica sobre o alimento, né? E a gente também tem outra coisa que a gente poderia ver também. Aqui vocês estão vendo que a radiação é um processo de transmissão de calor, qualquer meio natural, já expliquei isso, né? E é transportado por ondas eletromagnéticas e a gente pode ver luz visível, infravermelho, ultravioleta, ondas de rádio, todas são exemplos de ondas eletromagnéticas, são diferentes, né? A única coisa que diferencia elas é a frequência de oscilação, tá? Cada uma dessas ondas tem uma frequência diferente. Por exemplo, o infravermelho e o ultravioleta são frequências totalmente diferentes. É a escala de luz que você não pode ver, né? Você pode ver qualquer outra escala de luz que fica entre o infravermelho e o ultravioleta. Já chegou no infravermelho, você não consegue mais ver, e o ultravioleta também você não consegue mais ver, tá? Então, seus olhos conseguem diagnosticar qualquer tipo de cor que você pode ver. A luz que você faz, a luz que vem até os seus olhos, que faz você enxergar a cor dos objetos, também ela é uma radiação, ela tem níveis diferentes de oscilação. Chegou no infravermelho, no ultravioleta, você já não consegue mais ver essas ondas. A partir daí, a gente vai ter aí as ondas eletromagnéticas e outras. Eu vou trazer para você um videozinho do Leon e da Nilce explicando um pouquinho sobre ondas, para vocês entenderem melhor. É muito legal aquele videozinho. E aqui, por último, aqui na página 57, a gente está falando sobre essa casinha de vidro que vocês estão vendo aí, é o Jardim Botânico. Essa imagem propriamente dita que eu estou colocando aqui para vocês é do Jardim Botânico ali do Paraná, né? Então a gente tem aqui... Que bonito. É muito bonito. É um lugar que ele vai tratar de preservar diversas espécies de plantas, né? Dentro de uma estufa que ela é bem protegida contra o excesso da irradiação solar, né? Então é uma estufa bem bonitinha, bem preparada para poder proteger essas plantas contra esse excesso de radiação. E eu acho que para encerrar hoje, a gente vai parar aqui, ó, em termografia, na página 58. Eu vou parar aqui para a gente deixar um pouquinho mais de assunto para a aula que vem, e aí a gente dá sequência em alguns exercícios. Então, o que é isso? O que é termografia? Aqui tem uma câmera, se você quiser depois acompanhar, tem um vídeo no Manual do Mundo, muito legal, recente, que o Iberê usa uma câmera como essa, para mostrar, é uma câmera térmica, para mostrar a agitação das moléculas de diversos objetos. Esse tipo de exame, termografia, é uma técnica muito utilizada ultimamente para facilitar diagnósticos por imagem, né? Então, ela é muito utilizada porque os seus sensores vão captar a radiação infravermelha que todos os corpos emitem. Como eu falei para vocês, vocês também emitem radiação. Eu também emito radiação. Então, a partir dessa análise, dessa imagem captada, a gente consegue perceber o nível de radiação infravermelha que a gente está exalando. E aí os diagnósticos de doenças como câncer, em alguns tipos de células, podem ser muito mais rapidamente colocados, né, por causa de um simples exame de termografia, tá? Então, a partir daqui, a gente vai falar sobre materiais condutores e isolantes térmicos. Vamos deixar para a próxima aula, tem vários aqui para mostrar para vocês, tá? Mas agora a gente vai tentar fazer aqui alguns exercícios. Deixa eu ver o que a gente planejou para hoje. O que tem para hoje? Hoje tem... Nossa Senhor da Glória, hoje tem muita coisa, mas eu vou dividir para a aula que vem, gente, senão a gente vai ficar com muita coisa para fazer mesmo.
Vamos lá na página 60. Vamos fazer a página 60 hoje, tá bom? E aí, eu vou deixar pra gente fazer a página 51 daqui a pouco, tá? A página 51 a gente faz daqui a pouco, tá bom? E a página 60 a gente vai fazer agora, tá? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a diferença física entre temperatura e calor? Saberia dizer pra mim? Qual é a diferença física entre temperatura e calor? Entre o quê? Temperatura e calor. A gente tá aí na página 60. Temperatura e calor. É. A temperatura é entre essas moléculas, é o movimento que elas fazem. Já o calor é o que você irradia, é o que você passa. Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem. Gosto de ver vocês captando a mensagem, ó guru. Então, vocês podem registrar aí na primeira. Se bem que aqui não tem quase espaço, né? Pra gente registrar essas respostas, né? Mas dá pra gente ir tirando as nossas conclusões, certo? Então, a gente já sabe o que é calor, a gente já sabe a diferença entre calor e entre temperatura. Então, temperatura é a grandeza, é a forma de medida das partículas, como o próprio Deville falou, da agitação das moléculas, das partículas. E o calor, ele é uma grandeza física que vai falar sobre a transmissão, né, a transferência de energia entre os corpos. Então, você pode colocar assim, ó, temperatura mede a agitação das moléculas, calor mede a transferência de energia. Basicamente é isso, o mais resumido que eu consegui fazer, tá bom? Deixa eu ver se eu tenho aqui um slide que fala disso. Eu acho que eu coloquei aqui, não coloquei? Temperatura faz o quê? Ó, deixa eu ver se eu acho aqui. Temperatura. Eu tô voltando o slide lá em cima. Eu sei que eu coloquei aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Aqui no slide que eu tô mostrando pra vocês tá assim, ó. Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Calor é a troca de energia causada exclusivamente pela diferença de temperatura. Então, você coloca assim, ó. Temperatura, agitação das moléculas. Calor, troca de energia. Tudo bem? Ó, temperatura, agitação das moléculas. Calor, troca de energia. Tá certo? Beleza. Beleza. Acabou de acontecer o fenômeno na minha frente, ó. Coloquei aqui na minha garrafinha, uma aguinha geladinha, no início da nossa aula. Né? Os caras estão brigando aí no chat. Eu tô vendo. Aí a número 2 tá assim, ó. No dia a dia é comum utilizarmos o termo calor como oposto de frio. Entretanto, na física, o entendimento não é bem esse. Leia as frases a seguir e indique quais apresentam conceitos físicos incorretos. Que calor? Não ande descalço, o piso está frio, vai passar para o seu pé. Amanhã fará um dia quente. Aqui vocês não precisam escrever nada, a gente vai só discutir o assunto. Por que essas frases que estão aqui, elas estão erradas? Alguém poderia dizer por que essas frases estão erradas? Bom, eu acho que a C é porque... Não, a B é porque... já que é para mostrar coisas físicas... Peraí. A letra A, vocês acham que tá certa essa frase? Que calor? Tá certa essa frase? Eu acho que não. Tá certa. Tá certa? Tá. É porque Peraí, aqui eu na tô frase, que calor, essa palavra calor, ela tá sendo utilizada como sinônimo de quente, né? E calor não é quentura. Calor é troca de energia, que nem a gente tá vendo aqui. Então essa frase por tá isso que eu errada. falei, eu acho. Isso, então essa primeira frase tá errada. Ai, que calor, tá errado. É errado você falar assim? Não, pode continuar falando. Estamos falando do ponto de vista da física. Do ponto de vista da física tá errado porque calor é troca de energia, não é quentura ou friura, né? A segunda, não anda descalço, menino, o piso tá frio, vai passar pro seu pé.
Tem como isso acontecer? E Eu assim, acho que Joãozinho não. pegou uma frieira. Então, não existe, uma coisa que vocês têm que botar na cabeça também, ó. Não existe transferência de frio. Não existe isso, não existe transferência de frio. Existe apenas perda de calor, tá? Não existe transferência, o frio não pode ser transferido. O corpo é quente, o corpo é quente o suficiente para não deixar seu pé esfriar. Isso, exatamente. E a terceira e última, amanhã fará um dia quente. Aí tá certo, porque quente fala de temperatura, aí tá certo. Temperatura quente. Então a letra C tá certa, tá? Já a gente continua fazendo aí a 3 até a 5 nessa página. Eu quero passar aqui e dar as boas-vindas para tia Júlia, né? Tia Júlia, seja bem-vinda, viu? Fica à vontade aí.